Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a presente sessão. Senhores parlamentares, antes de adentrarmos à ordem do dia, eu faço um comunicado aos senhores deputados e senhoras deputadas. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho e Administração de Serviço Público, em reunião conjunta nessa data, deliberaram por analisar matérias de forma conjunta, estabelecendo um cronograma de tramitação dessas matérias. Essas matérias, esse cronograma prevê emendas até 15 horas do dia 24 de junho. As matérias serão analisadas nas comissões de forma conjunta em 28 de junho. 28 de junho, se não me falha, na próxima terça-feira. E votaremos essas matérias em plenário também no dia 28 de junho, portanto, na próxima terça-feira. Feito esse comunicado, ordem do dia, votação e redação final do projeto de lei PL 48.6/2022, autora deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo de Escoteiros Tapera dos Carijós. Em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Votação e redação final do projeto de lei 065.7/2022, autor Governo do Estado de Santa Catarina, autoriza a doação de imóvel no município de Erval do Oeste. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação e redação final do PL 9966.2022, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Barra Velha. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 64.6/2022, autor Governo do Estado. Senhores deputados, eu vejo aqui que são são umas uma dúzia e meia de doação de imóvel. Abriu-se o cartório de doação de imóveis. Vamos fazer em bloco? Eu queria propor. Alô. O microfone do deputado Kennedy. Presidente, eu queria fazer a proposição, presidente, já que são imóveis que já passaram em todas as comissões de CCJ, Finanças e também na Comissão de Administração, que fosse feita uma leitura só e uma votação por bloco. Pode ser, senhores deputados. Todos concordam? Vamos ler o número do projeto. Todos eles têm aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Tributação e da Comissão de Trabalho. Vou ler o número e o município que será doado. Ok, será assim feito. Discussão e votação do projeto de lei 64.6/2022, autoriza a concessão de imóvel no município de Balneário Camboriú. Discussão e votação do projeto de lei 66.8/2022,
autoriza a doação de imóvel no município de São Carlos. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 68.0/2022, autoriza a doação de imóvel no município de São João Batista. Discussão e votação em projeto de lei 97.4/2022, autoriza a doação de imóvel no município de Rio Fortuna. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 113.9/2022, autoriza a doação de imóvel no município de Concórdia. Projeto de lei 120.8/2022, altera os artigos de autoriza a doação de imóvel no município de Fraiburgo. Discussão e votação em projeto de lei 133.2/2022, autoriza doação de imóvel no município de Itá. Projeto de lei 134.3/2022, autoriza doação de imóvel no município de Blumenau. Projeto de lei 135.4/2022, autoriza doação de imóvel no município de Santo Amaro da Imperatriz. Projeto de lei 136.5/2022, autoriza a doação de imóvel no município de Ipuaçu. Doação de imóvel no município PL 138.7, autoriza doação de imóvel no município de Aurora. Projeto de lei 139.8/2022, autoriza doação de imóvel no município de Erval do Oeste e estabelece outras providências. PL 170.7/2022, autoriza doação de imóvel no município de Orleans. PL 171.8/2022, autoriza doação de imóvel no município de Joaçaba. PL 172.9/2022, autoriza a doação de imóvel no município de São Martinho. São esses os projetos de lei de doação de imóvel em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedir aos senhores deputados para nós encerrarmos a sessão por 30 segundos e reconvocarmos outra sessão e votarmos em segunda redação final. Está encerrada a presente sessão até 16h15. Reaberta a presente sessão, redação final, em bloco, dos seguintes projetos de lei. 64.6/2022, 66.8/2022, 68.0/2022, 97.4/2022, 113.9/2022, 120.8/2022, 133.2/2022, 134.3/2022, 135.4
2022, 136,5, 2022, 138,7, 2022, 139,8, 2022, PL 170,7, 2022, e PL 171,8, 2022, PL 172,9, 2022. Todos os projetos de lei de autoria do Governo do Estado. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 282, autor deputado Sargento Lima. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da demora nos atendimentos, bem como falta de leitos no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Moção e pedido de informação. Autor, deputado Sargento Lima, solicita o secretário de Estado informação acerca da demora nos atendimentos do Hospital Celso Ramos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 284, autor, deputado Fernando Klelin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do cronograma de prazos e demais medidas administrativas que estão sendo adotadas objetivando a execução dos contratos referentes à construção de quadras poliesportivas cobertas em unidades de ensino da rede estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informação 285, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado de Infraestrutura informações acerca do edital número 234/2021, que trata da execução de obras na rodovia estadual 290, trecho entre Praia Grande e Serra do Faxinal, no Rio Grande do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informação 286. Autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital número 153/2021, que trata da execução de obras na rodovia estadual SC-290, trecho entre Praia Grande e Serra do Faxinal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informação 287, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informações acerca da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Carlos Charlie Campos Maia. Em discussão, para discutir, o autor, deputado Bruno Souza. Presidente, esse pedido de informações ele é decorrente do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, sobre os respiradores fantasmas, ocorrido no âmbito da Secretaria da Saúde. Aquele desfecho trágico e infeliz que nós tivemos na última semana, que livrou todo mundo, né? Ninguém fez nada, ao que parece lá, né? Ninguém apertou o botão, ninguém assinou, ninguém deu ordem de compra, porque ninguém fez nada, porque foi todo mundo foi absolvido. A única servidora que recebeu alguma punição, ela recebeu 15 dias de suspensão. Então é assim, em Santa Catarina se compra respiradores fantasmas com orçamentos forjados de empresas fraudulentas, sem garantia, se paga antecipado, não se recebe e não tem nenhum responsável. É lamentável. E além disso tudo, nós temos mais envolvidos, que nós queremos saber se
ué, cadê o processo administrativo contra esses outros envolvidos? Porque não eram necessariamente do quadro da Secretaria de Saúde, então nós precisamos saber se vai ser feita alguma coisa com os outros envolvidos, porque já basta, né, de vergonha com Santa Catarina, um caso deste, uma ferida destas, aberta, e que o governo fez questão de empurrar para baixo do tapete. Então, que eu quero saber se sobre esses outros envolvidos terá algum processo disciplinar. Por isso é tão importante nós fazermos esse pedido de informações. Obrigado, deputado Bruno Souza. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 519, manifestando repúdio ao prefeito, autor deputado Gessé Lopes, manifestando repúdio ao prefeito municipal de Canoinhas pela publicação de decreto reobrigando o uso de máscaras nas escolas. Em discussão. Não havendo em discussão para discutir o deputado Milton Alves. Por Senhor favor. presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que, com todo o respeito à intenção do deputado Gessé Lopes, mas nós não estamos aqui tratando de processo ideológico, de quem pensa isso ou pensa aquilo. A lei federal, ela deu autonomia para os municípios para discutir de acordo com a gravidade, de acordo com a evolução do quadro pandêmico, as regras restritivas, mais abrangentes, menos abrangentes. A decisão do prefeito de Canoinhas, ela foi baseada em estudos, ela foi norteada pela evolução de casos que estão tendo lá nas escolas. E foi uma decisão consensada. E, por isso, não cabe a nós aqui fazer nota de repúdio a uma atitude que diz respeito especificamente àquele município, aos seus agentes, às pessoas que estão lá envolvidas. Por isso, nós votamos contrário a essa proposição. Senhor presidente, Deputado Mauro de Nadal. nesta mesma linha de entendimento do deputado Milton Alves, eu comungo com sua fala. Ao tempo que nós fizemos aqui alguma moção de repúdio, nós estamos diretamente intervindo em uma decisão que compete ao prefeito do município, né? Ele tem autonomia, tem competência para regrar o sistema de saúde do seu município, né? E nós temos que se atentar para um fato, que agora, neste ano, ele está sendo muito comum. Os sintomas gripais, gripes intensas, tosses, né? No momento em que estávamos aí usando máscara, a gente percebe que a contaminação foi bem menor, né? Aliás, se nós observarmos os hábitos do japonês, quando o japonês está com princípio gripal, ele usa máscara. Para quê? Para não contaminar seu vizinho. E tem dado resultado positivo. E nós tivemos aqui no passado a indústria de fármacos sofrendo os impactos da não venda de medicamentos voltados à gripe, tosse, dores de garganta, né? Por quê? Porque diminuiu significativamente os contaminados, né? Até eu tenho um projeto de minha autoria aqui na casa que está parado em uma comissão que eu vou ver com quem que são os deputados que estão sentando em cima desse projeto, que trata da possibilidade do professor lá em sala de aula, quando vê o aluninho com princípios gripais, oferecer ele uma máscara durante o período de aula para não contaminar seus coleguinhas. É um projeto meu e eu acho que é interessante que a gente abra essa discussão também. Então, eu vejo que votarmos esta moção, nós estamos adentrando na esfera da discussão de uma competência do município. Então, o meu voto já antecipo que vai ser contrário. Continua em discussão, ainda para discutir o deputado Bruno Souza. Moção 519. Presidente, com todo respeito aos meus colegas e essa casa, isso é só uma moção, né? É um repúdio, é uma manifestação de um sentimento, é uma manifestação de uma posição. Nós não estamos aqui intervindo em nenhum outro ente, uma vez que não estamos criando nenhum regramento constitucional, legal ou infralegal aqui, né? É apenas uma manifestação de um pensamento da casa.
Por isso que meu voto será favorável à moção, até porque as crianças da cidade, elas são crianças catarinenses. E engraçado que nessa pandemia, quem mais foi vítima e sofreu na mão das políticas públicas foram justamente as crianças. Talvez porque elas possam falar menos por si mesmo, né? Elas são menos representadas nos parlamentos e nos órgãos executivos, então elas são menos representadas, aí talvez por isso tenham sido também o alvo principal de políticas insensatas. Continuam sendo até hoje, na verdade, porque em diversos municípios, quando uma criança em uma sala de aula tem um sintoma de alguma coisa, afasta-se a turma inteira, né? Então, essas crianças estão sendo penalizadas até hoje. Foram penalizadas porque o Brasil se esforçou para fechar as escolas primeiro e abri-las por último, diferente do resto do mundo, que se esforçava para manter as escolas abertas e abri-las primeiro, né? Quando tinha que fechar, se esforçavam para abri-las primeiro. Mas aqui no Brasil não, se fez o contrário. Nós nos esforçamos para fechar as escolas primeiro e abri-las por último, né? Tudo estava aberto, menos as escolas. As crianças também. Já ninguém mais usava as máscaras e só era cobrado das crianças, que são muito menos, elas têm uma tendência muito menor a serem infectadas e também a transmitir o vírus. Mas, mesmo assim, eram vítimas de políticas públicas insensatas. Essa casa, corretamente, apoiou um projeto de lei também de autoria dessa casa, mas não precisou ser votado, porque o governo derrubou o decreto, mas corretamente essa casa apoiou esse projeto de lei que acabava com essa obrigação nas crianças. Então, essa é uma posição da que nós tivemos lá atrás e que foi muito correta, na minha opinião. Por isso, nós devemos manter a mesma posição. E como eu falei, não é uma lei, é só uma moção. E a minha manifestação aqui, eu voto, sim, pelo repúdio a qualquer política pública que tenha como vítima e alvo as nossas crianças que já sofreram demais por conta da coronacrise. Ainda em discussão, o deputado Fernando Clelin. Senhor presidente, quero aqui justificar, poucas vezes na minha vida, pequena vida pública, como vereador e agora como deputado, me abstive de alguma votação. Mas eu vou me abster dessa votação, primeiro porque eu entendo que isso aqui não deveria nem estar sendo discutido no Parlamento Catarinense. Uma moção de repúdio a um prefeito que tem a prerrogativa de fazer a sua escolha na sua cidade. Fui um defensor da causa da liberação de máscaras para crianças de 2 a 6 anos, principalmente da educação infantil, justamente pelo que a máscara, a ciência provava, e converso com vários pediatras, a máscara prejudicava principalmente o relacionamento interpessoal dessa criançada. Então, sou um defensor que essas crianças não usem a máscara. Mas também não acho que o Parlamento Catarinense tem que debater, discutir um repúdio a uma escolha de um prefeito municipal que toda a responsabilidade de qualquer ação vai cair sobre ele lá no seu município. E a partir do momento que é uma decisão pessoal, isso aqui é apenas um pensamento do autor, a partir do momento da aprovação, é o Parlamento Catarinense que aprovou um repúdio a um prefeito municipal que tem a prerrogativa de fazer isso. Então, acho que isso aqui não deveria nem estar sendo debatido aqui na casa. Gente, uma questão de ordem, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes. Eu só queria pedir vênia a Vossa Excelência, tendo em vista a ausência do autor nessa discussão, e por ser uma discussão bastante que eu gostaria muito de ver o deputado Gessé aqui fazendo defesa, se houvesse a possibilidade de retirarmos de pauta esta moção e dar prosseguimento. Se Vossa Excelência acatar o pedido deste simples deputado, ficaria muito feliz. Se não houver a condição de acatamento, eu peço verificação de quórum. Senhor presidente, sugiro que consulte os líderes sobre a retirada ou não da moção. Faço essa consulta aos senhores líderes. Então eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Vamos para a verificação de quórum, então. Tem que ter 21 votos. Vamos lá, verificação de quórum. Requeiro a verificação de quórum. Vou fazer a verificação de quórum e peço que abra o painel para que os senhores deputados possam registrar suas presenças.
Senhores deputados, peço que registrem suas presenças. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto? Encerrada a ordem do dia. Por ausência de quórum, encerra a ordem do dia. Senhores deputados, temos 18 senhores deputados que registraram sua presença, portanto, não há quórum para prosseguirmos a ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 114 a 116. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 491 a 495. Indicação pessoal, deputado Bruno. Continua? Sim, deputado Bruno. Explicações pessoais. Ainda escrito o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência terá até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Você vai gostar, presidente? Poxa, vou fazer uma fala que o senhor vai gostar agora. É verdade, o senhor vai gostar da... Não, sim, mas... Vai gostar, quer ver? Boa tarde, colegas deputados. O Brasil foi entregue em uma crise a partir de 2014 no ex-desgoverno Dilma Rousseff. A partir do governo petista, o Brasil ele mergulhou em uma crise que, infelizmente, nós nunca recuperamos. A renda per capita brasileira atingiu seu ponto alto em 2013 e depois nunca mais voltamos à mesma renda per capita. Isso tudo deriva do Brasil ser pouco produtivo. Nossa economia não é dinâmica, nossa produtividade é basicamente a mesma. Desde o início dos anos de 1980, a nossa produtividade média cresce 0,4% ao ano, a produtividade média do trabalhador. Somos uma economia que tem dificuldade de fazer mais com o mesmo, de produzir mais com o mesmo número de insumos. E economias assim têm dificuldade para crescer. É assim em todos os setores, exceto um. Tem um setor no Brasil que é dinâmico, produtivo, em que somos líderes mundiais e somos exemplos para o resto do globo. Existe um setor em que o Brasil dá aula, ele ensina o resto do mundo. E justamente um setor que é visto como o patinho feio, um setor que é menosprezado e visto como menor. Justamente o setor em que nós somos mais produtivos, o agronegócio. O nosso agronegócio espanta o mundo. Crescemos desde 1975, crescemos 400% a nossa produtividade. Isso é fantástico. E poucos países do mundo podem se orgulhar de ter um crescimento assim em qualquer setor. Mas o Brasil teve. Desde 1990, nós produzimos muito mais, 4 vezes mais, na mesma área plantada. Ou seja, na mesma área plantada, no mesmo território, nós produzimos 4 vezes mais. Isso é aumento de produtividade. Nossa produtividade aumenta 3,2% ao ano há 40 anos.
Esse é o nosso agro. E se nós formos falar em alimentação, então, o Brasil hoje é responsável pela alimentação de 800 milhões de pessoas. Temos no Brasil pouco mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, temos um superávit de alimentação de 600 milhões de pessoas. Conseguimos alimentar 3 Brasis, além do Brasil, do nosso Brasil. Nós estamos alimentando muito o mundo. E a previsão é que em 10 anos nós passemos a alimentar 1 bilhão de pessoas. Somos, assim, o país que é dianteira no agronegócio. E, curiosamente, é o setor menos protegido da indústria, da economia brasileira. É o setor com menos subsídio e é o setor que enfrenta a concorrência global. A maior parte dos preços são dolarizados, são estabelecidos no mercado global, ou seja, o nosso produtor, ele tem que enfrentar, e é normal que assim seja, o preço e o mercado de fora. Isso dá dinamismo à economia, porque a concorrência faz com que o nosso produtor aqui tenha que ser dinâmico e produtivo. E ele é, da fronteira para dentro. E, infelizmente, da fronteira, da porteira para fora, ele tem que enfrentar a improdutividade do Estado brasileiro. Rodovias em péssima qualidade, falta de cadeia logística para escoamento da produção, muito tempo de espera nos nossos portos e uma burocracia que é a pior do planeta. Por isso, o nosso produtor do agronegócio, ele é produtivo da porteira para dentro, da porteira para fora, infelizmente, ele enfrenta o custo Brasil. Se o resto do mundo tem, em média, 11% de custo logístico, o Brasil tem 17%. Isso é fruto da pouca infraestrutura que nós temos. E, infelizmente, o nosso produtor tem que enfrentar esse custo Brasil. E é muito curioso, o agronegócio no Brasil tem que enfrentar, inclusive, apesar de ser o setor mais dinâmico da nossa economia, tem que enfrentar a resistência ideológica dos ignorantes. Daqueles que, por motivos ideológicos, eles criam as desculpas mais variadas para atacar o agronegócio. E é curioso, porque justamente estes mesmos dizem que defendem os mais humildes, mas até para os mais humildes o agronegócio tem sido um grande negócio, porque de 1978 até o ano 2005, por conta do aumento da nossa produtividade, ou seja, o aumento da produção de alimentos, o que aconteceu? O preço dos alimentos caiu. 75% de 1978 a 2005 foi a queda relativa no preço dos alimentos. Claro, mais oferta, mais produtividade é mais oferta. E isso faz com que o preço dos alimentos tenham caído também. E também, desde 1990, nós tivemos uma redução de 113% da emissão de carbono pelo setor e 290% na recuperação das áreas de pastagem. Mas é claro, o agronegócio não quer desmatar, não faz sentido o agronegócio destruir justamente o terreno onde literalmente ele planta. Não faz sentido. Por isso, o agro também é conservação. E o agro quer também preservar para conseguir atender as cadeias globais, cada vez mais exigentes com responsabilidade ambiental. Aliás, para o agro produzir mais, com menos terra e menos defensivos agrícolas, é mais lucro. E o lucro é um belíssimo incentivo para que as pessoas se movam nas direções corretas. Se eu tenho mais lucro, usando menos defensivo e precisando de menos terra, é lógico que a produtividade vai caminhar nessa direção, vai buscar tecnologias para ser mais produtivo, para ter que usar menos defensivos agrícolas, para conseguir usar menos terra para produzir mais. É lógico, por isso que eu sou um defensor do sistema de preço e do livre mercado, porque esse sim é um belo de um incentivador para o uso racional dos recursos. Por isso,
Novamente, eu venho aqui hoje só trazer alguns desses números, porque estava lendo hoje mais cedo e me despertou para a necessidade também de fazer essa defesa desse nosso segmento, que Santa Catarina é líder. Aliás, Santa Catarina também, ela é expoente no agronegócio. Somos líderes em diversos dos segmentos, dos subsegmentos do agronegócio. E muitas vezes, assim como no Brasil, esse segmento é visto como um segmento menor em detrimento a outros setores da nossa economia. Não é. Inclusive, a nossa balança comercial está aí para mostrar, ano após ano, um dos grandes pilares de sustentação da nossa balança comercial são justamente as exportações oriundas do nosso agronegócio. E, infelizmente, é um segmento muitas vezes mal visto, ignorado e, quando não, atacado por delinquentes como o MST e outros delinquentes ideológicos que existem por aí. O fato é que o agro brasileiro sustenta nossa economia, nossa balança comercial, a comida no prato dos brasileiros e, além disso, alimenta o mundo a preços cada vez mais acessíveis. Então, olha só, a minha fala hoje era apenas para fazer um viva ao nosso agronegócio, porque vivem sendo atacados, então, por que não um dia aqui nessa casa nós também lembrarmos da importância deles? Uma parte, senhor deputado Lima. Parabéns, deputado Bruno. Como é bom ouvir um parlamentar que dá a impressão que a gente está no mesmo país, que a gente entende a língua que ele está falando ali. O nosso agronegócio ele tem sempre sendo vitimado por uma praga, que não tem inseticida, herbicida, larvicida, que mate essa praga. É uma lagartinha vermelha, ela tem um símbolo de uma estrela na testa dela. É uma praga difícil de ser exterminada. Hoje nós estávamos conversando, hoje de manhã, com o deputado Ivan Nates, sobre as questões do marco temporal. Mais uma ameaça ao agronegócio em todo o país. Então, quero parabenizar o senhor por essa fala. Muito obrigado. Mais um minuto para o deputado Bruno. Muito obrigado. E, de fato, deputado Lima, muito me preocupa os caminhos que a nação vai tomar, porque se qualquer governo futuro voltar a tornar legítimo invasões de terra e a relatividade da propriedade privada, será um caminho trágico para o Brasil, porque o que acontecia no passado de nosso agro sofrer invasões por esses delinquentes e bandidos que têm soltos por aí e incentivados ainda por partidos políticos, se nós voltarmos para esse tipo de tempo, esse tipo de clima, será péssimo para isso tudo que eu falei aqui, para o nosso agro, para a nossa produtividade e para a própria alimentação dos brasileiros e do mundo. Então, oxalá que isso não volte a acontecer no Brasil. Viva o nosso agronegócio. Muito bem, muito obrigado ao deputado Bruno. Antes de passar a palavra ao deputado Kennedy, me permita que eu faça um registro. Primeiro, agradecer ao deputado Bruno, que é mais um aliado do agronegócio. Aliás, quem é de Concórdia sempre tem um sangue do agronegócio, da agricultura. E deputado Bruno assisti uma palestra do nosso vice-presidente da República, né, o vice-presidente Mourão, aqui no centro de eventos de Florianópolis. E ele dizia, deputado Kennedy, que as coisas no Brasil andam devagar, porque nós temos nas costas uma mochila que pesa 40 quilos. E essa mochila ela é falta de infraestrutura, ela é impostos, ela é, com a falta de infraestrutura, a dificuldade de você produzir e de você fazer com que esses produtos cheguem até o seu destino final. E o agricultor é aquilo que Vossa Excelência falou. Nos últimos anos, nós crescemos na produtividade, na quantidade de produção. Nós não alimentamos só o Brasil, nós estamos ajudando a alimentar o mundo, e Santa Catarina é um exemplo. E não caminhamos da mesma forma com os preços que o nosso produtor precisa receber.
nós vemos aí um litro de leite na mão do produtor valer menos do que um pequeno frasco de água. Então, se o leite é um gênero de primeira necessidade, não é o produtor que tem que fazer programa social. O produtor merece ser remunerado para ter nessa atividade alguma coisa, pelo menos, de lucro. Que bom que a gente começa a ver isso. Ontem eu assisti o primeiro programa que vai ao ar agora no próximo sábado, da TV ND Notícias, onde está fazendo um programa de valor agro, também é saúde. E muita gente, não penso que Santa Catarina, porque não temos grandes centros de grandes cidades, mas se nós pegarmos cidades como São Paulo, como quem sabe o Rio de Janeiro, outras cidades do porte grande, muitos não sabem de como que chegou aquele produto lá na gôndola do supermercado. Eu quero lhe cumprimentar e não é que eu não goste dos seus pronunciamentos, nós podemos ter divergências, mas sempre que o senhor fala, o senhor tem o meu respeito, tá? Pode ter certeza. Não vem da geladeira, nem está lá na gôndola. Deputado Kennedy, obrigado pela vossa paciência. O senhor tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, eu ouvindo Vossa Excelência falar, eu me lembrei de uma amiga da minha irmã, que ela achava que o queijo saía da vaca e cada queijo era uma vaca morta. Ela não imaginava que o queijo era um produto do leite. Assim como também tem gente que diz assim, eu quero comprar uma vaquinha e tirar leite todo dia. Pensa que a vaca dá leite igual a torneirinha do refrigerante. Para a vaca dar leite, ela tem que, pelo menos, ter dado luz ao bezerrinho e ficado o tempo que precisa fazer. Mas nós precisamos aprender muito. Agora, deputado Bruno, quando Vossa Excelência estava falando ali, eu estava falando com o nosso presidente aqui sobre a importância do agro, e eu me lembrei, a Universidade Federal de Santa Catarina, em plena pandemia, patrocinou e fez um seminário de como combater o agronegócio e como invadir terras agricultáveis. Dinheiro público de universidade fazendo um caos desse. Aí vamos parar aonde? Agora, quando Vossa Excelência, presidente, fala da questão do produtor, o produtor ele não quer mamata, não. O produtor, o camarada que é produtor, ele acorda de madrugada, vai lá, tira o leite, dá o trato, faz o negócio. Ele só queria que o governo atrapalhasse menos. E como é que o governo pode atrapalhar menos? Pelo menos arrumar as estradas. Eu tive agora segunda-feira lá em Concórdia, passei minutos antes do grande acidente que aconteceu lá, com a morte de 2 irmãos da estrada, e eu parei ali no restaurante que tem ali no Trevão, e ali me contavam o seguinte, Kennedy, a nossa casa, Kennedy, por favor, vai lá na tribuna da Assembleia e diz que a empresa que está fazendo o tapa-buraco precisa ser fiscalizada. Por quê? E eu não sei nem qual é a empresa, fiquei sabendo, parece que é uma empresa de Criciúma. A empresa, segundo as pessoas, os caminhoneiros, as pessoas que o utilizam e que tem comércio ali próximo, a empresa fecha um buraco hoje, abre amanhã de novo. Muitas vezes, não é o governo não dando dinheiro para que as coisas aconteçam, é a qualidade do serviço prestado por empresas, por empreiteiras, que ganham as obras com preços lá embaixo, que depois não executam a obra na qualidade que tinha que ter. Então, volto aqui a falar, a fiscalização do DENIT, a fiscalização da Secretaria de Infraestrutura aqui de Santa Catarina, tem que ter uma fiscalização dura em relação à qualidade do material sendo colocado ali. Eu me lembro, o prefeito, na época, Luiz Henrique da Silveira, prefeito de Joinville, eu era vereador de oposição, e daí passou um caminhão lá,
o nosso nobre professor Antônio, que está aqui, nosso diretor-geral da universidade, lá, do nosso desk do campus de Joinville, sabe. Tem a rua Dona Francisca, aliás, a rua Blumenau e a rua João Colim. E passou um caminhão, presidente, jogando tinta de asfalto por cima do asfalto. E eu disse, meu Deus do céu, mas estão pintando a rua? Estão pintando a rua? Aí fui falar com o engenheiro da obra. E o que o engenheiro falou? Na época eu era vereador. Vereador, o negócio é o seguinte, a mulção do pinche é a base d'água. Então, como chove muito em Joinville, vai tirando a mulção, que é o pinche, e vai fazendo a penetração de água na brita e que atinge a base e a subbase. E por isso que dá o buraco. Eu digo, muito bem. Então, por isso que coloca uma tinta de asfalto, por isso que a gente coloca uma tinta asfáltica para que a água não entre na brita e atinja a subbase e a base. E o que está sendo feito? Pelo que me disseram lá na 282, na própria 153, naquela região lá, é que tem uma empresa que faz o tapa-buraco, e o tapa-buraco vai hoje e amanhã está aberto de novo. Então é preciso ter muito cuidado com relação à fiscalização dessas empreiteiras, porque eles estão ganhando dinheiro, seja o governo estadual ou o governo federal, está fazendo, contratou, fez a licitação, ganhou, mas eu quero saber a qualidade daquele material que está sendo colocado, tanto na 153 como na 282. Por isso está aqui o meu pedido para que o DENIT e para que as secretarias fiscalizem, principalmente a gente sabe, porque essa operação tapa-buraco, muitas vezes é um caça-níquel. Porque se eu ganho, é simples, ô presidente, se eu tenho uma empresa para tapar buraco, olha a lógica comigo, a minha empresa tapa buraco, eu vou querer que tenha mais buraco ou não? Se não tiver buraco, eu não vou ter como tapar. Então eu coloco o material que daqui a pouco está aberto de novo. E é isso que nós precisamos ver, porque muitas vezes aí está o X da questão, que as empresas que estão tapando buraco nas rodovias estão colocando material inferior, que por conta do peso dos caminhões, da chuva e de tantas outras coisas, acabam fazendo com que logo, logo aquele buraco esteja de novo lá. Para quê? Para que a empresa de novo seja contratada para tapar buraco, para daqui a pouco ter o buraco de novo. De buraco em buraco, o agricultor vai levando pau na cara. Então, se o governo quiser apoiar, não precisa baixar imposto. Tendo estrada para trazer o insumo e levar o produto, tendo incentivo, como foi, basta a gente lembrar, a primeira ação do governador Moisés, aí, foi aumentar de 0 para 17 o incentivo que ele disse que era veneno. Lembra? Essa casa teve que entrar, Vossa Excelência também pilotou esse processo, porque o governador disse o quê? Inseticida e é veneno. Os produtos que são colocados veneno. Ele não entende que todos esses produtos é para aumentar a quantidade, a produtividade, para conseguir dar comida para o mundo. Aí ele falou, não, então vamos taxar os inseticidas e os adubos. Quer dizer que então taxando não é mais veneno? Só para um bombeiro que pesca no submarino para entender ou pensar que inseticida e adubo para o agronegócio é veneno. Né? Só se for isso daí, porque mostra a total desqualificação dele com relação a esse assunto. Prova que nós aqui, essa casa, voltamos e não aceitamos a elevação dos incentivos. E mais, é o mesmo que aconteceu com relação ao leite. Um erro do governo estraga toda a cadeia produtiva com relação aos nossos produtores. Por isso, quero aproveitar a fala do deputado Bruno e também do nosso presidente que entende bem do negócio,
Eu que sou um camarada jornalista que ouço muito, estou vindo aqui hoje para dizer, ô DENIT, ô Secretaria de Infraestrutura, dá uma olhadinha nesse tapa-buraco. Aí tem. Porque não pode. Um buraco que foi fechado hoje, amanhã está aberto de novo para ser tapado depois de novo. É uma empresa de Criciúma. Eu soube hoje que ela participou da licitação da ponte feita pelo PT. Estou de olho em vocês. E aquela morte de ontem, vocês têm culpa. Porque o caminhoneiro foi defender um buraco que vocês tamparam semana passada. E que estava lá de novo. Quiçá uma CPI para a gente avaliar a qualidade do material dos tapa-buraco, porque não é possível. O governo gasta um dinheirão tapando buraco e toda vida um novo buraco. Pensa nisso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Kennedy Nunes. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, em comemoração aos 50 anos da OSESC, Organização das Cooperativas de Santa Catarina. Está encerrada a presente sessão.